o que que é a cefaleia, os sintomas, os seus tratamentos, as suas causas? Dá para amenizar a vida de quem sofre com cefaleia? Vamos tratar desse assunto com a doutora Adriana Libório, médica neurocirurgiã, ela que é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando com vocês na Rádio Marconi hoje. Doutora, quais são as principais causas da cefaleia? Na verdade, definindo, né, o que é a cefaleia para quem nunca teve esse problema, não conhece o termo e o seu significado. Então, cefaleia é a famosa dor de cabeça. Então, assim, quando vocês ouvirem por aí o termo cefaleia, é porque está falando de dor de cabeça. Mas dentro das dores de cabeça, né, das cefaleias, existe uma classificação enorme dos tipos, né, dessas cefaleias. Então, existem as enxaquecas, né? E elas variam também. Pode acontecer só de um lado da cabeça, às vezes só na parte mais frontal, que é a parte mais anterior, né? E as causas, elas também variam, né? Nós temos desde as enxaquecas, como uma dor de cabeça mais tensional, por exemplo, você está muito estressado, e aí você pode vir a ter dor de cabeça, dor muscular aqui na parte do pescoço, inclusive, quando está muito tenso. Assim como existem as dores de cabeça mais graves, né? Que aí seriam por causas como rupturas de aneurismas cerebrais, que são quando os vasos formam pequenos, pequenas saculações, né? E isso pode romper e vir a causar o que os pacientes falam que é a pior dor de cabeça do mundo. Também dores de cabeça são causadas por tumores cerebrais. E, enfim, as causas variam, às vezes até alimentares, sabe? Quem faz muito uso de cafeína ou de alguns outros alimentos, substâncias mais industrializadas, às vezes podem causar dores de cabeça. Então é preciso estar atento e se tiver dor de cabeça que você não está conseguindo melhorar com as medicações, procurar o especialista para investigar. Uhum. Doutora Adriana, qual é a diferença entre cefaleia e enxaqueca? Então, a enxaqueca é um tipo de cefaleia, na verdade, né? Hum. A cefaleia é o termo que a gente usa para dor de cabeça no geral. Mas a enxaqueca, ela tem alguns padrões. Por exemplo, uma enxaqueca mais clássica, ela acontece mais de um lado da cabeça. A pessoa pode ter um pouco de fotofobia, que é quando ela tem um incômodo com a luz, né? Então, a enxaqueca realmente é um tipo de cefaleia, é um tipo de dor de cabeça. Uhum, certo. Doutora, quando a dor de cabeça ela é muito constante, permanente, né? O que que você orienta para a pessoa, por exemplo, dói todo dia, naquele mesmo horário, enfim, é uma alimentação, você começa a ficar desconfiado. O que que diferencia uma cefaleia comum, né? eh, Uhum. ocasional, de uma condição mais séria que requer ir ao médico? Uhum. Em geral, se um paciente sente ali uma dor de cabeça e toma um analgésico, né? E essa dor alivia, eu acho que tudo bem ele não se preocupar. Mas se é uma dor de cabeça que tá ali todo dia, né? Vem no mesmo horário, ou ela tá intensa e não tá melhorando, né? Com as medicações analgésicas, é importante procurar um neurologista ou um neurocirurgião para investigar, que aí realmente pode ser que tenha alguma causa estrutural no cérebro, investigar. Tem neurologistas, quando descobrem enxaqueca, eles pedem para fazer um diário dessa dor de cabeça. Então, você anotar desde a hora que você acordou, doeu minha cabeça, foi depois que eu comi, tomei o café, foi depois que eu andei no sol. Então, vai fazendo um diário.
para ver os padrões dessa dor de cabeça, né? Então é importante, se não estiver melhorando sua dor de cabeça, procurar o atendimento médico de um neurologista ou de um neurocirurgião para investigar. Certo. Quais são os sintomas mais comuns? Até porque algumas pessoas reclamam, por exemplo, ficar no sol muito tempo, sente dor de cabeça, um óculos inadequado, dor de cabeça, um som muito alto, uma luz muito forte. Quais são as principais queixas que você ouve no consultório? Então, a principal causa disparada de dor de cabeça é o estresse, né? É a dor de cabeça tensional, que a gente fala que é a cefaleia tensional. Aquele paciente que está ali trabalhando o dia todo e tem um estresse, um aborrecimento, e aí começa a ter dor de cabeça. Então, essa é mais comum, sabe? Mas existem também os sintomas mais comuns, podem ser os alimentares, né? Então, o paciente que está fazendo ali o uso de muito chocolate, refrigerante, cafeína e sente dor de cabeça, né? Então, são as causas alimentares. As causas tensionais, como eu falei, são as mais comuns, né? Ok. Nós temos, inclusive, espaço aberto aqui para o ouvinte. Se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, pode falar. Chegou uma pergunta aqui, eu não sei se tem relação com o assunto, mas vamos rodar aqui. Um minuto. Bom dia, Bicudo. Bicudo, tem a minha filha, ela tem uma enxaqueca, tá? Ela faz tratamento com os neuro, mas depois o remédio acostuma, volta de novo. Tem vezes que a gente tem que levar ela para o hospital para tomar um soro para poder aliviar, mas olha, é difícil passar um mês que não dá essa dor de cabeça forte nela, do lado da cabeça, que chega, parece que é saltar o olho, de tanta dor que ela sente. Que sofrimento, hein, doutora? Uhum. A enxaqueca realmente é muito incômoda, né, para o paciente. Eu até preciso mencionar que existe um tipo de enxaqueca que chama cefaleia em salvas, que é uma dor de cabeça muito forte realmente, aí o paciente precisa ir para o hospital até fazer oxigênio, sabe, para melhorar. Mas nesse caso que ela falou, talvez seja importante fazer medicações profiláticas, que é quando a gente faz o uso de medicamentos anticonvulsivantes, até para prevenir de virem as crises. Então, o paciente toma remédio todo dia para prevenir que se tenha as crises. E outra coisa que a gente pode lançar a mão são os bloqueios analgésicos, que é quando a gente faz umas infiltrações aqui nos pontos de dor da cabeça, e com anestésico e corticoide, e isso realmente bloqueia a via da dor e leva um alívio para o paciente. Então, ela pode procurar um especialista em dor, o neurocirurgião que faz esses bloqueios, normalmente são os neurocirurgiões que têm subespecialidade em neurocirurgia funcional, ou um neurologista treinado também que faça esse tipo de bloqueio, porque pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dela, né? Uhum. Algumas pessoas sofrem, digo, com dores de cabeça terríveis. E eu pergunto para você quais são os exames ou testes normalmente usados pela medicina para diagnosticar a causa de uma cefaleia? A causa de uma cefaleia, a cefaleia é um diagnóstico que a gente faz no consultório, a enxaqueca é um diagnóstico clínico, né? Então, a gente examina o paciente. Mas existem causas estruturais, e aí a gente lança a mão da ressonância magnética e da tomografia também, da angiorressonância, para descobrir se realmente tem alguma causa estrutural no cérebro, nos vasos cerebrais, alguma coisa realmente que esteja causando essa dor de cabeça. Doutora, quais são as opções de tratamento disponíveis para a cefaleia? Você falou já algumas, né? Algumas técnicas, inclusive tomando aqui como exemplo essa pessoa que mandou a mensagem, né? Mas de forma geral, assim, o que é que pode aliviar, melhorar um pouquinho a condição de vida de quem sofre com esse problema? Para enxaqueca, a gente tem os medicamentos, né? Que a gente pode fazer o uso para prevenir essas dores, e os bloqueios analgésicos também.
Agora, supondo que um paciente, nós estamos realizando uma investigação e fez uma ressonância e descobriu um tumor cerebral. Aí a gente precisa avaliar a localização, se é um paciente que precisa passar por uma cirurgia para remoção desse tumor, né? Se é um tumor que está crescendo ali, já está causando algum problema neurológico, e aí nesses casos pode precisar realizar a cirurgia, né? Para remoção dessa lesão. Mas, em geral, se for uma enxaqueca, são as medicações e os bloqueios. Perfeito. A pessoa que enviou a mensagem faz um complemento aqui, vamos ouvir. A médica em Criciúma diz que ela tem a sinusite, a metade da cabeça dela, a sinusite está seca, secou, aí deu um remédio para ela entontava, ela não conseguia tomar aquele remédio, ela entontava e caía, aí trocaram o remédio. Sinusite é um outro termo bastante usado nesses casos, não é, doutora? A sinusite é uma inflamação dos seios da face, né? E aí a gente vê aqueles pacientes que ficam congestionados e como esses seios ficam aqui na face, pode causar dor de cabeça também. E aí a gente pode lançar a mão de medicações analgésicas, talvez precise até de antibiótico, né, para tratar essa infecção. Então, é preciso fazer um exame de imagem, como uma tomografia dos seios da face, e aí a sinusite seria uma outra causa também, né? Ok. As interrogações foram da Antônia. Obrigado, Antônia. A Vera pergunta assim: a intolerância à lactose também pode provocar enxaqueca? Em alguns pacientes, sim, né? Porque nós temos causas alimentares que podem realmente causar dor de cabeça, né? Então, às vezes tem paciente até com intolerância ao glúten também, que pode ter um pouco de dor de cabeça se ficar fazendo consumo desse tipo de alimento. Doutora, uma outra interrogação aqui. Meu marido apareceu com o rosto todo inchado há 1 mês e meio e de lá para cá fica inchado no lado esquerdo e 2 ou 3 dias depois o lado direito. Já esteve no pronto atendimento e disseram que seria alergia. Fez injeção, né? Aplicou uma injeção, mas continua com inchaço. O que é que pode ser? Porque mandaram ou solicitaram, né? Procurar um neurologista. Uhum. Nesse caso é importante passar pela avaliação tanto do neurologista como do otorrino, né? Porque a própria sinusite pode causar esse inchaço. Uma sinusite crônica, ela pode inchar ali a parte da face, do rosto, né? E o neurologista seria mais para avaliar se tem algum componente dos nervos. Mas aí realmente precisaria examinar o paciente para dar mais detalhes. Ok. Bom dia, peço que não fale meu nome. Você saberia dizer por que tenho peso na cabeça, tipo uma pressão na cabeça, diz a ouvinte? Cada organismo, ele responde de um jeito, né? O limiar de dor de cada paciente, ele varia. Então, tem paciente que sente uma dor de cabeça em peso, tem paciente que sente uma pressão, tem paciente que sente dor em queimação. Então, varia realmente de paciente para paciente. Uhum. Doutora, o que você sugere para formas de vida, de alimentação, né, para evitar a cefaleia? A gente sabe que se a pessoa beber demais ou fumar demais, pode causar a dor. Se passar uma noite sem dormir, o corpo também reage de alguma forma e pode ser em forma de dor de cabeça, né? Mas, enfim, Uhum. de uma forma geral, né, alimentos, por exemplo, que podem ser evitados, que causam dor de cabeça. Por exemplo, é importante água, tá? Tá bem hidratado, porque a desidratação é uma causa de dor de cabeça. Fora da parte alimentar, a pressão alta pode dar dor de cabeça e a pressão baixa também. Outra coisa é essa parte alimentar, evitar muita cafeína, muito energético, chocolate é uma coisa que a gente tira, refrigerante, porque acaba tendo aí umas substâncias que podem causar
a dor de cabeça. Então, é importante sempre manter uma alimentação saudável, comer legumes, né, as proteínas, uma alimentação balanceada. O equilíbrio é sempre o foco da alimentação, né? Não ter aí muitos excessos dessas substâncias e se manter hidratado, né? Tomar aí pelo menos 2 litros de água por dia, né? Tem gente que toma muito menos, está ali trabalhando, esquece de beber água e depois a desidratação pode causar realmente dor de cabeça. Ok, chegou mais um áudio por aqui, vamos ver se tem relação com a entrevista. Bom dia, Marco. Aqui é a Beth, tudo bem? Roda para curtir aí uma música. Aqui é com relação à música do programa que roda à tarde, né? Bem, nós estamos conversando com a doutora Adriana Libório, médica neurocirurgiã. O assunto é cefaleia, dor de cabeça que incomoda demais e, inclusive, tem tirado algumas pessoas até do trabalho, né, doutora? Com relação a com relação ao trabalho, né? O compromisso com uma empresa, a dor de cabeça também tem uma proteção até de afastamento do trabalho? Sim, sim. Se o paciente não está conseguindo render no trabalho, né, realmente está com uma crise de enxaqueca, ou, por exemplo, esse tipo de dor de cabeça que eu falei, que é a cefaleia em salvas, ele não tem realmente como trabalhar. E aí talvez precise de um afastamento, de um atestado, mas é importante ser avaliado pelo neurologista ou pelo neurocirurgião, né, para definir a causa realmente e se ele é apto a se afastar, que nem toda dor de cabeça é apta para se afastar do trabalho. Perfeito. Doutora, nosso muito obrigado pela participação. Conseguimos, inclusive, aqui satisfazer a necessidade de alguns ouvintes, né? Cefaleia é um conjunto de dores de cabeça, é isso, né, doutora? É isso. A cefaleia é o termo que a gente utiliza para caracterizar a dor de cabeça. E existe aí uma série de tipos de dores de cabeça que aí só o especialista para avaliar, que pode ser o neurologista, pode ser o neurocirurgião para investigar a causa, né, dessa cefaleia. Perfeito. Doutora, nosso muito obrigado pela participação, muito sucesso, uma ótima terça-feira. Uma ótima terça-feira a todos, foi um prazer participar aqui na Rádio Marconi com vocês. Prazer foi nosso, doutora Adriana Libório, médica neurocirurgiã, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Conviver com dor de cabeça é muito complicado, é difícil, né? Cuidado com a alimentação, né? Procure seu médico se tiver com esse problema. O neurocirurgião é um médico neurocirurgião, digo, né? Pode indicar os melhores exames para você ter uma vida melhor, né? O fato é que viver frequentemente com dores de cabeça é difícil, né? É difícil para raciocinar, é difícil para você se alimentar, tira o sono, é muito complicado, né?